Vamos então nos harmonizar, fazer a nossa prece. Que Deus, Pai misericordioso, possa permitir que a nossa reunião transcorra em clima de muita harmonia, de muita tranquilidade. Que Jesus, os amigos espirituais, também se façam presentes, para que todos nós possamos aproveitar dessa noite de estudo, de reflexão. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja auxiliada, intuída por esses irmãos, por esses amigos que nos ajudam nesse trabalho dessa casa tão amada e querida. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Não se preocupe, ocupe-se. Adorei. Muito bom. Boa noite para quem está aqui, para quem está no YouTube, que tenha uma ótima oportunidade de estudo, porque os espíritos estão aí para nos ajudar. Mas é verdade, o que adianta? Preocupação. O que vai resolver? Então é melhor se ocupar do que se preocupar, porque se ocupando, com certeza a gente pode resolver algumas coisas, né? Então vamos ao, como o Magui fala, slap, né? Que os espíritos estão sempre puxando a nossa orelhinha, e é isso mesmo, né? A gente precisa disso. A gente, como assim, aquela criança que brincou o dia inteiro. Ela está sujinha, o pé está pretinho, todo sujinho, aí a mãe chama para tomar banho. Mas para que eu tomei banho ontem? Eu estou limpo, né? Então, a gente é igual criança mesmo, a gente acha que não precisa de ficar ouvindo essas coisas, como a criança acha que não precisa tomar banho todo dia, né? Nós estamos constantemente tendo que ouvir tudo isso que a gente ouve para que a gente possa interiorizar isso tudo, né? Colocar isso tudo na corrente do pensamento. Então, vamos ver. O objetivo de todas as religiões, né, é educar para salvar. Levar a criatura a atingir uma lucidez espiritual capaz de entender o quê? Né? A existência de uma inteligência suprema, a qual estamos submetidos e que coordena todos os acontecimentos do universo. E também a eficiência com que a natureza age em todos nós. Isso é o objetivo que todas as religiões, pelo menos, deveriam ter, né? Esse é o objetivo. Nós aprendemos na doutrina, na primeira questão, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus, quando Kardec fez a pergunta, o que é Deus, já foi de propósito, o que é e não quem é, né? Para tirar essa ideia de personificação aí. E então foi respondido que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente já, por aí, a gente já começa a ficar um pouquinho mais aliviado, né? Se ele é a inteligência suprema, é a causa primária de tudo, ele nos criou. E toda pessoa, por mais simples que ela seja, e até por mais desligada que ela seja, ela sempre preza um pouco a sua criação, né? Qualquer coisinha a gente faz, a gente gosta, a gente admira. Eu gosto de fazer minhas coisinhas, meus artesanatozinhos. E eu gosto que eles estejam bem feitinhos, né? Bem acabadinhos. Eu tenho cuidado com eles. Então, imaginemos o Criador conosco. O cuidado de Deus conosco. Ele que criou isso tudo, né? que estabeleceu leis que mantêm esse universo perfeitamente organizado, sem nada errado. Então, a gente aí dá assim um alíviozinho quando a gente, puxa, eu sou a criatura desse Criador. E, para melhorar ainda a situação, a mais importante de todas, porque foi em nós que ele colocou o seu sinal augusto. O sol é lindo, maravilhoso, as galáxias, as constelações, é tudo lindo, é tudo perfeitamente maravilhoso. Mas foi em nós que ele colocou o seu sinal augusto. Na nossa fronte, está lá na Gênesis isso.
a gente tem repetido isso aqui algumas vezes, escreveu a sua lei, a nossa consciência, facilitando as coisas para nós, já que nos criou simples e ignorantes, né? Ignorantes não como se fôssemos lá aquele princípiozinho, né? Quando o princípio espiritual, quando o elemento espiritual se junta ao elemento material para operarem a evolução juntos ali, né? Então, o espírito que nós somos passou a sua matéria-prima, passou por todos os reinos da natureza e chegou o momento que era a hora de criar o espírito. E ali, então, ele nos criou simples e ignorantes do conhecimento deste reino como espíritos. Ali ele deu o grande presente, que é o livre-arbítrio, nos colocou no tempo, que é outro presente valioso que Deus nos deu, porque somos imortais, então nos colocou nos tempos materiais, digamos assim, para operar a nossa evolução, e nos deu aí, então, 100% de possibilidade de conhecimento. Então, olha que coisa grandiosa que é isso. É muito, é muita coisa. Aí vamos achar o quê? Que somos esquecidos dele, deserdados dele, que não deserdou nenhuma folhinha nesse universo maravilhoso? Claro que não, né? Então, cabe a cada um de nós saber isso, entender e confiar nessa situação aí de criaturas amadas pelo seu Criador. Com esse sentimento, com esse conhecimento e entendimento, né, caminhar pacífico e sereno no cotidiano a gente já pode, né? Percebendo que está constantemente ganhando recursos da vida maior, mesmo quando se atravessa os transtornos existenciais. É claro que a gente vai atravessar transtorno existencial. A gente não veio para a Terra para fazer turismo, para ficar passeando aqui, né? Então, de forma nenhuma. E nós temos aqui a primeira frase de um texto maravilhoso, né? De um salmo maravilhoso, que é o meu preferido, eu adoro. Salmo de Davi, o 23. Ele devia estar muito inspirado na hora que ele escreveu isso, porque realmente é maravilhoso. Sendo que a primeira frase deste salmo, normalmente a gente escuta assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Inclusive está nos cartõezinhos, né, nos adesivos e tudo. Mas, fazendo uma pesquisazinha a respeito, bem lá para trás, na origem, não é nada. Não é essa palavra, não é esse pronome. É não. E faz todo o sentido, né? Olha só. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. O Senhor não vai me faltar em momento nenhum da minha vida. E o nada, ele é um pronome indefinido aí, que ele não define as coisas, o que não vai me faltar. Nada vai me faltar, não vai me faltar alimento, não vai me faltar casa, não vai me faltar o quê? Quem não vai me faltar é Deus. É o Pai que não vai me faltar. Não são as coisas que não vão me faltar. Porque as coisas poderão me faltar sim. Se assim eu desejei quando escolhi minhas provas para resgatar um passado, então as coisas podem me faltar sim. Mas ele nunca vai me faltar. Meu Pai nunca vai me faltar. Então, sempre que eu escrevo esse salmo, eu coloco aí: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não há de me faltar em momento nenhum. Então, se a gente sabe que nós temos um pastor que nos guia, que nos chama para perto, que nunca vai nos faltar, ora, por que eu não vou caminhar seguro? Por que eu não vou andar seguro onde quer que eu esteja? Porque ele estará comigo e eu, se quiser, estarei com ele, porque ele estará sempre comigo. Agora, eu estar sempre com ele
vai depender de mim. Né? Nós é que nos afastamos de Deus, Deus nunca, né? Sabe de todas as coisas, é o Criador do universo. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Isso aqui, esse Salmo 23, ele é muito interpretado com essa caminhada após a vida da terra, no além. É muito comum, né, nas vigílias, a prece ser feita e sempre ser incluído esse salmo, por causa de uma frase que também a gente vai analisar. Mas, interpretando esse salmo com muito cuidado, eu acho que não foi só eu que cheguei a essa conclusão, acho que todas as pessoas que interpretaram com mais cuidado chegaram. Ele não é a viagem após a morte, sim a viagem para a terra. É a vinda da alma, é a viagem para cá. É o pedido a Deus, é a súplica a Deus, né, para que nos guie, nos ajude, nos proteja nessa grande viagem que fazemos, não da terra para o além, e sim do além para a terra. Porque é muito complicado, é muito difícil. Muito mais difícil, segundo os espíritos, do que retornar à casa. Porque o universo é a nossa casa. Os mundos materiais não são nossas casas. São estações temporárias em que passamos para operar a nossa evolução. Então, voltar para a eternidade, né, para o universo, para a dimensão espiritual, é muito mais simples do que sair dela e vir para a dimensão material. Trazemos umas tarefas para realizar e não temos certeza se vamos conseguir, principalmente aquela alma que já entendeu um pouco, que já fez a si mesmo uma confissão de inferioridade, ela tem um pouco de receio, com toda a razão, né? É uma viagem que pode não sair tão bem quanto a gente gostaria, né? Por inferioridade nossa, evidentemente. Então, vejamos, olha só. Nesses versos aqui, a gente vê que com todos os problemas que a gente passa, com todas as dores, sofrimentos, com tudo que a gente tem que passar aqui nesse mundo, esse Pai amoroso nos faz deitar em verdes pastos, guiando-nos mansamente à água tranquila, refrigera nossa alma quando nós estamos em dificuldades. Podemos perceber que, por maior que seja a nossa dor e o nosso sofrimento, sempre a gente encontra um alento, um momento que a gente recebe uma ajuda. O próprio sono do corpo já nos auxilia muito quando a gente está bem sintonizado, porque as dores, o sofrimento físico, ele é um pouco acalmado pelo sono do corpo. Então, até que nos ajuda isso também, mas sem contar, é uma pessoa que chega, que fala uma palavra amiga, que nos dá um abraço, que nos conforta, é o anjo da guarda, são os amigos espirituais. Então, isso são os verdes pastos. Isso aí são águas mansamente tranquilas, diante da turbulência, como se nós estivéssemos numa tempestade enorme e, de repente, uma calmaria para nos refazer as forças, para a gente poder nadar melhor, né? Então, isso aí é essa súplica que nós fazemos ao vir para a Terra, ao encarar mais uma oportunidade de evolução no plano material. Então, a gente faz essa súplica: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Eu sei disso, por isso que venho. Nós sabemos disso, por isso que a gente vem. Porque a gente tem certeza do amparo do Pai. Então, esse Pai, ele mostra o carinho, né? Esse verso mostra o carinho que esse Pai tem conosco nesta caminhada difícil por esta terra de provas e expiações, sustentando, fortalecendo e acalmando-nos a alma atormentada pelas atribulações do mundo. Sempre temos, né? Sempre temos alguns tormentos, algumas confusões aí na nossa vida.
Seguindo esse pedido, a gente pede ao Pai: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então é o pastor que faz jus ao nome que tem. Não é Deus, que é soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente. Tudo isso. Então, por amor a isso, por fazer justiça a todas as atribuições de Deus, né, a todos os seus atributos, então é o pastor que nos guia, que guia o seu rebanho pelos caminhos seguros, honrando os seus atributos, soberanamente justo e bom. Então a gente vai com certeza, mas para isso a gente tem que ter fé nesse Deus, né? Agora vem aí o verso que eu, quando interpretei, vi que não era daqui para o além, né? E sim de lá para cá. Olha só que interessante aqui, ó. Tempo verbal, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa morte aqui não é a morte de fato. São as expiações, as provações. O que me leva a pensar isso? O tempo verbal. Olha o tempo aqui, ó. Ainda que eu ande, o modo verbal e o tempo. O modo subjuntivo. O que é esse modo subjuntivo? Toda vez que ele é usado, quando a gente está fazendo uma redação, escrevendo alguma coisa, a gente usa esse modo subjuntivo, ele indica uma dúvida. Ele indica algo que eu não sei se vai acontecer. Né? Quando a gente encontra um amigo, fulano, você precisa me visitar, olha, vai aparecer, aparece lá no fim de semana. Amigo, olha, mesmo que eu vá, eu posso não poder demorar. Olha só, mesmo que eu vá, ele não disse que vai. Ele deixou uma dúvida no ar. Não sabe se vai. Isso é um modo subjuntivo, que é aquele modo da dúvida, né? A gente não sabe. Porque tem aquele que a gente indica, é o indicativo, né? E tem aquele que a gente deixa no ar essa resposta. Por quê? Quem é que não vai passar pela experiência de morte? Vocês conhecem alguém? Nem eu, graças a Deus. Né? Porque ficar toda a vida marcando passo ali com os nossos erros, a gente precisa desencarnar. Quando às vezes eu brinco e falo assim, Magui até me reprova, que eu digo assim, meu Deus, tem que morrer. Não estou desejando a morte, apenas explicando para mim mesmo. Por quê? A partida do plano material, ela vai nos colocar na dimensão espiritual sem a matéria, portanto, sem os apelos do mundo, podendo então a alma mais claramente ver as coisas. Na dimensão espiritual, a gente consegue ver por dentro das pessoas, a gente não está com os olhos do corpo, nós estamos com a alma, com o espírito, que nada é entrave para ele. Então, às vezes, a gente se aproxima de uma pessoa e fala assim, poxa vida, eu pensei que essa pessoa não fosse sincera e ela é. Ela dizia que gostava de mim, mas ela gosta de verdade. E eu não acreditei. Né? Então, na dimensão espiritual, as coisas parecem que se clareiam. Claro que salvo o período de perturbação da alma. Eu não estou contando com isso aí. Aonde as impressões muito fortes da maneira como ainda é a alma, né? Que passa a ser espírito, deixando aqui o corpo, ela volta a ser espírito. Então, eu não estou falando daquele período, e sim quando ela já estiver fora dessa perturbação, podendo fazer um balanço melhor sobre a vida que levou, sobre as situações, sobre si mesmo. Então, ela começa a compreender. Então, algumas pessoas, certas pessoas, elas ficam tão endurecidas a vida inteira que só desencarnando, só indo para a dimensão espiritual que elas conseguem depois ver com mais clareza. Elas ficam ali teimosas no erro a vida inteira, numa vida de 80 anos, marcando passo ali naquela opinião inflexível, né? Só a desencarnação que vai ajudar essa pessoa. Porque ela é refratária aos ensinamentos, ela é refratária a tudo. Então, partindo
ela passando pelo aquele processo todo de perturbação, vai entrar na erraticidade, aí ela começa a ver a dor e o sofrimento que ela ainda carrega nela. Por quê? Por conta de quê? Das suas inferioridades. Ela começa, então, a ficar mais acessível à evangelização, já que ela continua todo nesse processo de aprendizado. E na erraticidade a gente aprende muito, muito mais e muito mais rápido, porque a gente não tem essa armadura, né, para justificar muitas coisas e esconder-se atrás dela. Mas só na matéria é que a gente consegue provar que já entendeu e que já sabe alguma coisa. Então, todos nós vamos morrer. Todos. Ninguém vai ficar aqui porque a gente não pertence a esse mundo. Então, essa questão aí não é a morte. Por quê? Olha como ela está escrita, essa frase. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem é que não vai andar? Claro que vai andar. Teria que ser assim no caso. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, aí é uma certeza, é uma indicação. Mas ainda que eu ande, como? Não vai andar, amigo? Existe essa possibilidade de você não andar no vale da sombra da morte? Não, não tem. Então a gente vê que não é isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, até porque ainda está falando sombra. Não é nem da morte em si, olha, sombra da morte aqui, está escrito, ó. Sombra da morte, não é ela, não é a morte. É o que nos leva, é o que pode nos levar até ela. A sombra dela, que nos persegue aqui nesse mundo pelas nossas imprevidências, negligências, imprudências, resgates, provações, expiações, tudo isso. Então, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a fé, né? Então, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha que pagar meus resgates e tudo, tu estás comigo. Quer dizer, eu vou passar por tudo isso, porque o fato de eu ter fé e crer em Deus não vai me livrar das coisas pelas quais eu tenho que passar, mas eu vou passar certa de que, se eu for resiliente, paciente, persistente e com fé no Criador, eu vou dar conta disso tudo, né? Então isso mostra o conforto e o consolo diante dos momentos mais difíceis da terra. Provas, expiações, dores, sofrimentos, morte de entes queridos, tudo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Continuando o Salmo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, ainda usados pelos pastores palestinos, protegem as ovelhas do ataque dos lobos. E o cajado, também chamado de bácula, chama as ovelhas para si, pois possui um fininho. Simbolizam a proteção de Deus, espantando todo o mal que não tenhamos de passar e nos chamando para perto, já que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderá. Então, para que ter esse medo excessivo? Para que ficar preocupado, ocupar-se antes com algo que a gente nem sabe o que é? Nós estamos passando um período difícil, onde a preocupação e o medo estão presentes a todo momento. Em todos os momentos, todos os segundos da nossa vida. Em casa, fora de casa, chegando ao ponto, esse medo com tanto rigor, que a gente tem medo de encontrar as pessoas e as pessoas nos darem um abraço, é capaz de a gente morrer ali só de medo de pegar a doença, não é? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Precisa pensar sobre isso, né? Cientificamente, depois, lá para o finalzinho, a gente termina este salmo, porque antes tem algumas coisas para a gente ver. Que tem a ver com o que está dentro dele, né? Cientificamente, temos as comprovações da existência dessa inteligência por cientistas e físicos que estudam o universo e suas constantes. Entre eles, o cosmologista britânico Paul Davies, John Wheeler, nome dos mais famosos no campo da física, e Paul Dirac, prêmio Nobel da Física. Não se preocupe com essa pronúncia não, porque eu não sei se ela está certa não, tá? Mas não importa, né?
Então, nós temos aqui 3 físicos estudiosíssimos, maravilhosos, que estudam o universo, né? Eles nem são deístas. Eles nem se posicionam tanto, nem cá, nem lá, né? Tem as dúvidas naturais e estão buscando isso. Mas esse estudo foi maravilhoso. Saiu no Globo há muitos anos. Está lá, o universo foi planejado e é mantido por uma inteligência. Saiu no meio científico, lindíssimo. John Wheeler chega quase a ser teológico quando afirma que os princípios da mecânica exigem que o cosmos crie uma observação participante. Segundo essa teoria, sem seres conscientes, o universo, tal como é entendido pela física, seria impossível. Não estão provando a existência de uma divindade, mas, em seu setor específico, estão questionando a própria significação da chamada criação por acaso, que Stephen Hawking morreu afirmando que é o acaso. Né? Ele não se convenceu, ele não era deísta, mas ele tinha que ter essa posição. Ele tinha que ter isso, que a lição que aquele homem deu o ano inteiro, se ele fosse deísta, mas ele não era. Então ele deu aquelas lições grandiosas de valorização da vida, de inteligência, de persistência, de resiliência, de tudo, mesmo sem acreditar em Deus. Quer dizer, tinha que ser dessa maneira, né? Porque uma pessoa daquela grandeza, né? Daquele quilate, não acreditar em Deus e permanecer naquela situação dele até o finzinho da vida, dizendo que jamais apressaria a morte dele, porque seja qual for o jeito que você está vivendo, há sempre uma coisa boa para ser feita e ter sucesso nela. Então, olha a grandeza desse homem, né? E é claro que ele veio com essa tarefa, mas sabia da existência desse Criador, não temos a menor dúvida, mas ele veio com aquela tarefa aqui, embotado, isso aí, camuflado no seu conteúdo para dar as grandes lições que ele deu para todo mundo aqui nessa vida, né? De acordo com esses estudiosos, aqueles físicos ali, que a gente citou, a vida, tal como a conhecemos, surgiu na Terra por obra de muitas circunstâncias conjuntas. Ó, isso aqui é importante, tem que estar juntinho uma coisa com a outra. Então, olha só. Calor na medida certa, a presença de determinados elementos, a quantidade certa de energia e grau correto de estabilidade do meio para que a vida acontecesse na Terra. Então, é tanta precisão, é tanta coisa perfeita, que realmente só mesmo a inteligência suprema para fazer o universo da maneira que foi feito, criando leis que se mantêm, mas que nunca longe dos olhos grandiosos do Criador, né? Então a gente fica imaginando tanta coisa linda, tanta perfeição, tanta grandeza. E aí? Vai esquecer da sua principal criação? Deixar que a gente sofra, que a gente esteja aí no mundo entregue à negligência, imprudência, maldade alheia? Claro que não. Nem a gente faz isso com o filho da gente. Entrega para qualquer um cuidar, né? Sim, algumas pessoas até podem, mas não faz parte da maioria isso. Né? A gente, quando contrata alguém para cuidar do filho da gente, a gente vai ver, né, antecedente, procura, alguns colocam até câmerazinha na casa, porque é a preocupação que a gente tem. Né? Imaginemos a inteligência suprema, né? Esse Deus soberanamente justo e bom. Então, por conta disso tudo aí que a gente está vendo, existe um plano para as nossas realizações na Terra. A gente não simplesmente sai de mochilinha nas costas, como os jovens costumam fazer para conhecer o mundo. Pega uma mochilinha, bota nas costas, bota uma coisinha ou outra ali, porque são simpáticos, vão conseguir uma casa para ficar, vão conseguir carona e vão e reconhecem o mundo inteiro. Mas essa não é a viagem que nós programamos para cá e que Deus permitiu que a gente realizasse, não é? Existe um plano muito grande para as nossas realizações nesta terra. Na 258, Kardec pergunta, no estado errante, antes de nova existência corpórea,
O espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Olha o que eles respondem. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente reencarnou, a gente já veio com o nosso mapa. Claro que não é um destino, a gente mexe, as pessoas são instrumentos para a realização daquilo que a gente tem que realizar aqui no mundo, seja para o mal, seja para o bem, eles são instrumentos. As nossas tarefas são sempre para o bem, quando a gente escolhe. Agora, quando a gente chega aqui, muitas coisas mudam, né? Então, nós podemos ser instrumentos para o mal, para o bem, dependendo do que a gente faça, do que a gente fale, da sintonia do nosso pensamento, da nossa incompreensão, da nossa rebeldia, ou da nossa aceitação e da nossa fé. Então, tudo é flexível, a gente não tem um destino escrito desta ou daquela maneira. Nós temos livre-arbítrio. Foi esse o grande presente que Deus nos deu, quando nos fez simples e ignorantes, e entregou a cada um de nós a tarefa de realizar a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Dependendo das escolhas que nós fazemos, e a gente faz escolhas o tempo inteiro. Na 258A, está lá. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Tá, então, é isso. Claro que nós não criamos todas as coisas, mas tivemos a vontade de nos colocar diante daquilo que vai nos desafiar, que vai nos enfrentar e que a gente vai ter que enfrentar também para dizer que está melhor, que são as provações, ou então saldando as dívidas que nós deixamos aí de outras encarnações. Então é claro que não é Deus que nos castiga, Deus não está jogando dado, dizendo essa ou aquela vai passar por isso, por aquilo, aquele vai ter Covid, aquele vai ter e vai se curar, o outro vai ter e vai morrer. Não, não é assim que as coisas funcionam. Né? Nós temos uma escolha de provas, nosso gênero de morte nós escolhemos quando viemos para a Terra, tipo morte trágica por doença, morte por acidente, essas coisas assim, o gênero, né? E aqui, no período que nós vamos viver, a gente falou isso aí na última palestra que fizemos sobre a questão do tempo, né? Da hora da morte, que não é um ponto determinado ali, e sim um período, né? Que está bem organizado isso lá na palestra, vocês podem até pegar para vocês darem uma olhadinha, porque seja qual for a hora da morte, seja qual for o perigo que vos ameaça, não morrereis, não. Mas quando chega a tua hora, sim. Mas essa hora, quem sabe é Deus. Nós temos um período, 80 anos para viver aqui na Terra. Completou 80? Então, aí agora, a qualquer momento, a gente pode partir quando Deus determinar. Aí a gente vai. Então, esse minuto preciso não é nosso. Não fomos nós que escolhemos isso. Não é a gente que escolhe esse minuto preciso. O período, sim. Eu venho para o mundo, escolhi uma vida de 60 anos, achei que está bom, o outro escolheu de 80, tá. 80 anos, está ótimo. Então, aí completou isso aí. Ou a gente parte antes por causa das nossas negligências, que a gente comete muitos enganos, e esgota o corpo, né? Ou então a gente pode até partir muito depois, porque a gente pode ter uma moratória aqui nesse mundo, dependendo do que a gente estiver realizando, da utilidade da nossa vida aqui, ou então da necessidade que a gente ainda tenha de ficar nesse mundo, né? Então Deus não castiga ninguém, nós temos apenas oportunidade de resgatar o nosso passado. Chamamos de castigo aquilo que não nos agrada da mesma maneira que às vezes uma criança fala que o pai está castigando ela porque está botando ela na cadeirinha do pensamento, só que ela não pensa, não raciocina ainda, ou se raciocina não quer ver, por que ela foi para a cadeirinha do pensamento, né? Porque não foi porque ela estava boazinha, dando tudo certo, que ela foi para lá. Então ela começa a ver e ela cai em si. Igualzinho quando a gente cai, né? A nossa ficha cai.
Aí vem a pergunta: por quê a nossa preocupação com o destino, então? Nós traçamos nosso plano de viagem. A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer aqui, né? A gente não tem consciência clara disso, tem algumas reminiscências, porque isso foi, a bênção do esquecimento nos ajudou nisso aí, para a gente poder realmente recomeçar e trilhar nosso caminho aí, né? E fazendo as nossas escolhas, para dar tudo certo, se a gente fizer bem, né? Então não tem que essa preocupação com o destino, né? A nossa preocupação tem que ser com o destino, tem que ser em fazer bem aquilo que a gente tem que fazer, a nossa tarefa, né? Cumprir a lei de solidariedade, de amor, de alegria, de compaixão, de tudo ser bom, né? Ser bom, uma pessoa boa. Ah, mas basta ser bom? Não, não é basta ser bom, você tem que fazer o bem. Porque se você for bom, não fizer o bem, não adianta nada você ser bom, né? Porque você vai responder não só pelo mal que você fizer, mas mesmo que você não faça mal, você vai responder por todo o bem que você deixou de fazer, por toda a desgraça que tiver acontecendo do bem que você deixou de fazer. Então, a gente precisa seguir, isso é normal, uma vida normal. Então, a espiritualidade, Deus não está nos exigindo a santidade que a gente ainda não tem, a perfeição que a gente ainda não tem, mas Ele vai nos exigir toda aquela devoção, aquele esforço necessário que a gente já pode realizar para a gente ser um pouco melhor. Isso eles vão exigir. As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. E se o necessário for alguma coisa ruim, um mal que tenha que acontecer com ela, vai acontecer. Ela vai passar pela situação. Mas se a gente analisar as coisas que já aconteceram e que não foram do nosso agrado, todas elas tiveram um desfecho importante depois. Alguma coisa aprendemos com aquilo ali, porque às vezes a dor e o sofrimento nos ensinam muito mais que a alegria, que nos fazem lembrar que existe um Criador, nos fazem lembrar que a gente tem que fazer uma prece, que a gente tem que ser grato pelo que tem, porque a gente costuma valorizar muito quando a gente perde as coisas, né? Então, quando acontecem abalos sísmicos aí na nossa vida, não é para nos castigar, nem para nos fazer mal, é para nos despertar, fazer que a gente entenda a que veio e por que está aqui nesse mundo. Então, tudo que a gente vivencia é útil, é necessário para desenvolvermos as nossas potencialidades. Então, aquilo que parece um mal, não é um mal. Pode ser um mal momentâneo para nos fazer realizações maiores e até para a gente reconhecer a necessidade de ser bom. Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente fala, nossa, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver desse jeito. É a parábola do filho pródigo. Aí a gente retorna à casa do pai, né, e passa a ser, né, aquele filho mais dedicado ao pai do que a gente estava sendo ultimamente. É importante compreender que a reunião de todas as preocupações não poderá mudar nada em nossa vida, nem resolver sequer uma delas. Então, para que a gente vai ficar se preocupando? Não vai resolver nada, a gente precisa se ocupar. Ah, eu estou preocupado com a fome do mundo. Amigo, você não vai conseguir terminar com a fome do mundo, não. Mas você está muito preocupado com a fome do mundo? Então se ocupe em fazer alguma coisa para diminuir a fome que você pode diminuir. Para ajudar quem você pode ajudar. Se você quiser, estabelece aí um grupo, manda dinheiro para esse espaço lá que está precisando de alimento. Médicos Sem Fronteira. Ah, estou preocupado com a doença. Então faça alguma coisa, se ocupe. Porque ficar lá na sua caminha preocupado quando você botar seu cobertorzinho em cima naqueles que estão na rua sem coberta, não vai resolver nada. Você vai tirar a sua coberta, não vai para ele naquele momento, ele vai ficar com frio e você também. Então é melhor você se ocupar. Ocupe-se em desenvolver algo que te despreocupe, porque preocupado não vai resolver absolutamente nada na nossa vida. Então é incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã.
apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Sem dúvida. Vai nos colocar obstáculos, nós vamos ficar paralisados. Medo paralisa. Não é? As pessoas que têm fobias, não é? Pessoa que tem fobia, tem uma pessoa na minha família que tem fobia de aranha. Se vir uma aranha, não sai do lugar. Parece que está colado no lugar. Se a aranha vier para perto dele, capaz dele dar um troço, mas ele não sai dali. Ele não consegue movimentar. Medo paralisa. Então, é claro que a gente tem que ter o fato de pegarmos uma máscarazinha e colocar, que eu não estou falando com vocês, mas eu uso, né? Distanciamento social. Todo o protocolo de segurança é um pouco de medo? Sim, claro. Mas o medo é necessário, porque senão a gente sai fazendo bobagens pelo mundo. Né? Então, uma pessoa totalmente destemida, ela provoca problemas para ela e para os outros. Então, não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando naquele exagerado, naquele medo que vira uma obsessão, que paralisa a pessoa e deixa a pessoa inativa. Né? Então, é esse que é prejudicial. Então, a gente, se ficar se preocupando, ficar se martirizando, que o outro não tem comida, que o outro não tem coberta, que o outro não tem remédio, que o outro não tem... Faça alguma coisa para que você ajude aquele que está mais próximo de você a comprar o remédio que ele precisa e não pode. Aí você não tem que se preocupar, porque você está fazendo a sua parte. Você está fazendo o que está ao seu alcance. Mas as crianças lá da Etiópia também podem ser assistidas por você. É só mandar donativos e dinheiro para as ONGs que assistem essas crianças, já que você quer lá. Então vai. Mas faz alguma coisa, porque só ficar pensando e se preocupando não vai resolver absolutamente nada. De forma que preocupação, zero. Ocupação, tudo. Né? Nós precisamos nos ocupar. Ocupação é muito bem-vinda. Preocupação não tem valor nenhum. Aí, nós vamos lembrar aqui de uma passagem que eu adoro do Evangelho. Fico lendo isso aí. O tempo todo. Eu não precisei de escrever e botar lá na minha geladeira, onde eu passo uma boa parte do tempo, né? Assim, na cozinha. Principalmente na pandemia. Mas é porque eu já decorei. Porque eu adoro essa passagem. Quando Jesus passava por Betânia, Lázaro, Maria e Marta eram grandes amigos de Jesus. Ele não perdia a oportunidade de visitar seus amigos. E aí, era toda aquela preocupação para receber o mestre. Como a gente faz na nossa casa quando a gente tem um hóspede? Quando alguém vai nos visitar e a gente sabe que vai, o que a gente faz? Um bolinho de cenoura, de laranja, né, Magui? Magui é craque nisso. Eu também faço uns bolinhos lá. Então, a gente faz um cafezinho, um chazinho, bota uma mesinha bonitinha. Poxa, não é agradável? A gente receber uma visita, a gente tratar bem. Gente, visita tem que ser muito bem tratada na casa da gente. Principalmente aquela que vai dormir lá. Pensa bem, ela deixou o conforto da casa dela. Ela deixou a casa dela, o canto dela, aonde ela se sente confortável e bem, para nos visitar e nos fazer um pouco de companhia. Olha só, tem que ser muito bem tratada. Porque ela está deixando tudo dela para vir, né? Então, que seja 1, 2 horas que passe na nossa casa, a gente tem sempre prazer e fazer, né? Receber muito bem essa pessoa. Imagina, Jesus, quando estava para chegar lá na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, aí era aquilo, que eles aprendiam isso também, né? Para receber bem as pessoas, né? Para que as pessoas se sintam bem-vindas na nossa casa. Então, Marta começava na esfregação, né? E faz daqui, faz dali, chega o mestre entra, começa a falar, começa a ensinar, sentam-se todos e Marta está lá. Mas ela era até uma amiga de Jesus. Teve uma hora que ela se irritou, ela falou, não aguento isso. A Maria não queria saber nem de pegar uma vassourinha, nem de fazer nada, não. Ela estava lá sentada bebendo da água viva que o mestre falava e oferecia. Está aqui, ó. Senhor, não te... Aí ela se aborreceu, né? Ficou irritada. Senhor,
não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E foi além, atrevendo-se a dar ordens ao mestre. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha a audácia de Marta, né? Aqui. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Só Lucas que registra isso, os outros evangelistas não. Então, a voz do mestre se fez ouvir. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, aí eu fico, quando eu estou lá atarefada e querendo dar conta, eu digo, síndrome de Marta. Vamos parar, né? Vamos parar. Aí pega o evangelho e vou ler. Para acalmar a alma e até para não ficar vendo o que tem para fazer. Maria, ele diz, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Jesus foi, ele falou, eu irei, mas eu lhes enviarei o Consolador prometido que estará eternamente convosco. E o que pode estar eternamente conosco? O conhecimento. A luz do conhecimento. Esse ninguém tira, né? Ninguém tira, é nosso. Então Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que aconteceu com Marta? Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Estava perdendo tempo com coisas de pouca importância, não compreendia que o Cristo veio para servir e não para ser servido, e não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. E nós somos isso, porque a gente, na maioria, tem o quê? A síndrome de Marta. Síndrome, tá chique, né? Todo mundo tem síndrome, já repararam? É síndrome disso, é síndrome daquilo, mas essa é seríssima. É pior que as síndromes do corpo, porque essas vão ficar aqui quando a gente partir. Mas a síndrome de Marta a gente leva. A gente leva, e principalmente os efeitos que a síndrome de Marta provocam. Vai conosco. Porque a gente deixa de adquirir muitos conhecimentos, porque a gente fica se preocupando com coisas que a gente não vai conseguir resolver, né? Então, a maioria de nós sofre da síndrome de Marta. É muito importante não confundir preocupação com prudência e cautela, né? Porque senão pode dar a entender, então não vou me preocupar com nada. Não, não é bem assim, né? É muito importante não confundir preocupação com prudência ou cautela. Prevenir e planejar são atitudes do homem de bom senso. Então, uma prevenção, um planejamento, não é a mesma coisa que preocupação. Na realidade, o que é preocupação? Aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer. Uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Olha só as palavras usadas. É muito importante a gente atentar. Olha aqui, ó. Aflição e imobilização do presente por causa de um, suposto. Não é um fato que poderá acontecer apenas. Isso já era uma dúvida. Mas suposto aumenta isso. Dá uma conotação maior a algo que a gente se preocupa e depois a gente reconhece isso. Isso tem acontecido comigo em algumas vezes. A gente fica preocupado com alguma coisa e depois aquilo não acontece. A gente fica, para que eu perdi o sono? Para que eu me preocupei com isso? Né? E quase sempre é assim. Quase sempre não acontece. Aquilo que a gente se preocupa demais, aquilo, sabe, é coisa da cabeça da gente mesmo, né? Então, é isso aí. E aqui, uma suspeita. Olha outro termo. Suspeita, você não tem certeza de nada. É uma suspeita. Mudei aqui. Vamos voltar. Estava certo? Não.
Gente, que deu... Até aqui. Uma suspeita... Eu meti o dedo aqui no lugar errado. Aqui. Uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Olha lá, é futuro. Você não sabe, é outro modo. É outro tempo de verbo. Uma suspeita que poderá causar, não está dizendo que vai. Né? Eu poderei ir, poderei, não estou dizendo que eu vou. Então, são verbos que você coloca nos tempos que você deseja para fazer compreender aquilo que você quer que o outro compreenda. Então, se é suspeita de algo que poderá acontecer, ninguém está dizendo que vai acontecer, então isso aí é que é a preocupação que a gente não tem que ter. O preocupado vive distraído no hoje por querer controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Porque ele não sabe se vai acontecer, ele fica já pensando que pode acontecer. Ah, mas se acontece isso, e se acontece aquilo. Gente, se é uma palavra, é uma conjunçãozinha que ela, toda vez que ela aparece num texto, ela está dando uma condição. Ah, se acontecer isso, então eu faço se. Deixa o se para depois, deixa o se para quando acontecer. Né? Porque senão não vai resolver a nossa vida, né? Esse desvio de atenção pode ser uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Você fica imaginando que isso pode acontecer e não vê o que está acontecendo no seu mundo interior. E não vê o que está vindo agora com você. Né? Igual aquele que fica com medo de pegar Covid, ele tem medo de pegar câncer, ele tem medo de pegar não sei o quê. Ele não percebe nem o que está acontecendo no organismo dele. Às vezes ele já está com um problema que ele nem põe atenção e nem sabe. Porque ele está com tanta preocupação disso ou daquilo. Né? Ontem mesmo um rapaz me falou que um amigo dele estava de férias, pegou Covid, aí voltou revoltado, porque né, que agora que ele não chegou, ele pegou Covid nas férias, né? E quando ele voltou para trabalhar, ele falou, pois é, tirei férias, peguei Covid, você não sabe da maior. Descobri que eu estou com um tumor. Ele foi fazer exames lá para Covid, descobriu que ele está doente. Então, ele passou pela Covid muito bem, não teve grandes problemas. Agora, o problemão é o que aqueles exames que ele fez para uma coisa revelou. Então, a gente vê que aquilo que parece um mal para a gente, na maioria das vezes, não é. Aí a gente tem que mudar de postura. Não tem jeito. A gente tem que refazer os nossos paradigmas, refazer as nossas plataformas vibratórias, senão a gente vai continuar sofrendo. Tem uma ajudinha, além de toda a ajuda que a doutrina espírita nos dá, tem uma ajudinha aqui de Dom Miguel Ruiz, que resgatou a filosofia tolteca. Tolteca foi uma civilização que veio antes dos astecas, vivia ali onde hoje é a cidade do México. Mas essa palavra tolteca quer dizer artista. Eles eram artistas. Mas olha de quê, né? Eles consideravam como arte a maneira como se vive a vida. Eles acreditavam que a vida é um sonho e que estamos sempre sonhando, mesmo quando acordados. Usando uma analogia moderna, o conceito tolteca de um sonho é semelhante a estrelar em nosso próprio filme, seguindo um roteiro que nós mesmos escrevemos. Olha isso aqui. Lembra alguma coisa disso aqui para vocês? Né? Todos aqueles que nos rodeiam estão estrelando em seu próprio filme, baseado em suas realidades e conceitos do mundo. Isso aqui é um resuminho dessa filosofia tolteca. A filosofia tolteca busca desfazer o engano dos compromissos mundanos que advém do medo e propõe 4 novos compromissos que nos levariam à percepção da verdade, das ilusões e do destino pessoal correto em nossas vidas. Olha só. Os compromissos são acordos de nós para nós mesmos, que teriam o poder de nos fazer gradualmente reganhar as energias que perdemos nos esforços para compensar nossos equívocos
medos e poder viver alegria e realização, né? Então, a gente vê que tem muito a ver com o que a gente aprende, com o ideal para a nossa vida, né? Quais são os compromissos toltecas? Primeiro, a sua história. Seja impecável. Ih, passou aqui, errou. Seja, isso aqui que mudou a resolução. Seja impecável com suas palavras. Gente, o que é ser impecável? O que é uma roupa impecável? É aquela que está bem passada, que está bem cortada, não tem amassadinho, não tem nada. A gente tem que não pecar. Então, a pessoa que passou não pecou, passou bem. Então, impecável com as nossas palavras é usar bem as palavras. Nossa palavra é a maior arma que a gente tem. Pode matar ou pode elevar a pessoa, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. O que a gente está falando? O que a gente está oferecendo às pessoas com a nossa fala, né? Com o nosso pensamento exteriorizado pela fala, materializado. Então, ser impecável com as palavras. Toda mente é um mundo. Portanto, não tome qualquer coisa como algo pessoal. Isso é outra coisa que faz a gente se preocupar muito. A gente fica se preocupando com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa vai fazer, com o que ela está fazendo. Gente, a mente é um mundo. Então, não vamos tomar nada para o campo pessoal. Tem pessoas que quando estão conversando e outra chega, né, aquela que chegou, as pessoas param de conversar porque em respeito e educação, porque a outra pessoa chegou, porque não interessa, tá? Aí aquela que chegou já acha que está falando mal dela. Aí ela começa a se preocupar que ela está... Olha, é lixo para dentro da cabeça, que é um terror. Segundo a Nete Guimarães, isso causa até Alzheimer. E ela sabe o que está falando. Verdade ou ficção? Não faça suposições. Olha só. Porque isso aqui não tem fundamento. Você está supondo. Você não sabe, você vai se ocupar com isso. Ficar fazendo suposição, verdade ou ficção, e daí? Deixa a coisa florescer, deixa a coisa aparecer, aflorar, né? Porque a gente fica ali, amarrado com aquilo ali, né? Sempre, 4, a prática faz o mestre. Sempre faça o seu melhor. Sempre faça o seu melhor. Por quê? Se você está fazendo o melhor, você está fazendo a sua parte. E é tudo que você tem que fazer é isso. Mais nada. Se você fizer a sua parte, está certo. 5, o poder da dúvida. Seja cético, mas aprenda a escutar. A gente tem, de Kardec, uma recomendação que a gente deve rejeitar 9 verdades, melhor, 10 verdades, a aceitar uma mentira. É isso que está aqui, ó. Poder da dúvida. Seja cético, mas aprenda a escutar. Então, é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, esses 5 conceitos toltecas, eles nos ajudam a ter uma vida mais leve, a ter espaço para a gente compreender melhor a vida. Não podemos nem devemos forçar mudanças de atitude nas pessoas. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidades de uso particular com o fim específico de retificarmos-nos. Porém, não nos dá o direito de modificar os outros. Então, a gente não tem que se preocupar com os outros, a gente tem que se preocupar com a gente. Alguns de nós aprendemos que devemos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta, produzindo culpa e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas de nossos entes queridos. A vida é deles, eles têm escolha, eles escolhem. A gente não tem que ficar carregando esse fardo nas costas, querer controlar o outro. Aí fica se preocupando, se preocupa até se o fulano está comendo, se o fulano pegou uma blusa porque caiu a temperatura, é problema de fulano, ele gosta assim. Se ele tivesse preocupado com isso, ele levava. Então, a gente põe uma carga nos ombros desnecessária, que quando a gente percebe e se liberta,
a vida fica mais leve. Não podemos vestir a túnica de super-heróis tentando satisfazer e suprir todas, isso aqui é importante, que algumas cabem a nós, né? Todas as necessidades da família, culpando-nos quando nós não conseguimos resolver seus problemas. Aí seremos um poço de preocupação, carregando coisa no ombro que esse quilo não é nosso, esse peso não é nosso. A gente tem que fazer a parte que nos toca, essa sim tem que ser feita. Parece até que a gente não tem que se preocupar com os outros, mas tem limite, está no Evangelho, olha aí, O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina, nunca pensei que dever moral terminasse até ler o Evangelho, né? E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Isso é o respeito ao outro, a maneira dele pensar, que a gente tem que respeitar, nós temos livre-arbítrio. A providência divina nos convoca a ser participantes da vida dos outros, jamais controladores. Participantes é ajudar, mas jamais controlar e achar que sabe melhor decidir a vida do outro do que ele mesmo, né? Os direitos naturais do homem lhe garantem a possibilidade de tomar decisões, errar, aprender, crescer, mudar e julgar a si mesmo. E se Deus deu esse direito a cada um de nós, quem somos nós para tirar e achar que a gente pode tudo, né? Aí nós nos aproximamos do finzinho do Salmo 23. Tudo isso que passou aí, a gente pediu. Como que a gente pediu? Olha aqui o que a gente falou para Deus. Olha aqui o que a gente pediu. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda de júbilo. Olha aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqueles adversários que estão no nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, nas instituições que frequentamos, os nossos vizinhos, são todas almas com as quais nós temos que nos reajustar. Porque nós estamos num plano de provação e expiação. Então, nós pedimos essas expiações, nós pedimos essas provas. Está aí, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Às vezes você tem um filho, ele é seu adversário espiritual. Ele veio como seu filho, com essa ligação consanguínea, para desfazer ódios, mágoas. Aí é o trabalho do amor, é o trabalho da solidariedade, da compreensão. Né? Então, por quê? Quando nós pedimos que Deus ungisse a nossa cabeça com óleo, é que Ele nos abençoasse. O óleo é uma simbologia de bênção. Me abençoa. E aí no Pai Nosso, a gente aprendeu com Jesus, quando nos ensinou a pedir, não nos deixes cair em tentação. Quer dizer, não nos deixes cair diante dos nossos desejos veementes, das nossas tentações emergenciais, né, que nos tiram a capacidade de raciocínio lógico, de não agir e apenas reagir. Então, é isso que a gente pediu a Deus, né? Pediu que Ele nos colocasse diante dos adversários, mas nos ajudasse a enfrentar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque a onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, a eternidade, a dimensão espiritual, não é por longos dias, é pela eternidade. É para sempre. Aqui, longos dias, são os dias que viveremos na terra. Então, isso é um clamor, é uma súplica da alma para vir ao mundo, para dar conta das suas provações e das suas expiações.
Procuremos não distorcer a mensagem de Jesus sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerçado nas trocas benéficas a que todos nós somos convocados a realizar. Mas devemos aprender quando não dar e não executar tarefas da responsabilidade de outras pessoas, pois isso também faz parte da lei do amor. Lei do amor que o Sandro explorou muito bem semana passada, que vale a pena ver. Então, procurem aí no Evangelho, está aí o Salmo 23, e beneficiem-se com ele. Bebam dessa água viva. Vejam o que está contido ali. Tenham certeza que somos filhos queridos do Pai, que não vai nos abandonar nunca. Passemos pelo que tivermos que passar. Estaremos sustentados pelo anjo da guarda, por nosso espírito protetor, e por acima de tudo está Deus a nos guiar, a nos mostrar que nos ama. Por isso que nos dá a oportunidade de resgatarmos aí o nosso passado delituoso. Não são castigos, são oportunidades de evolução. Muita paz para todos.